Então eu venho falando de luz e sombra, aquele momento que eu vou contar uma breve historinha, né, sobre o eixo, né? Hoje é o eixo que chama a Cláudia Lisboa, também creio que fala sobre isso, com certeza. É o eixo do relacionamento, né? Áries, Libra. Então, Áries, como já antecipa, né? Essa minha fala já antecipou muito da atmosfera ariana, né? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Podem deixar comentários, eu adoro, depois eu vou voltando, certo? Mas eu vou seguindo aqui só para não perder o raciocínio. Então, a energia ariana tá ligada a esse impulso de vida, né? Essa força de vitalidade, a imagem que representa muito é a criança, né? Quando nasce, a primeira respiração da criança, né? Então esse impulso de viver, né? Essa vontade de viver, essa força, a beleza, né? Da vida, desse pulso, né? Então Áries vai falar disso, né? A força impulsionadora da vida. A Cláudia Lisboa fala de uma maneira apaixonante sobre isso. E a representação, né, a gente sempre fala, né, desse representante, né, de cada signo, e o animal que simboliza, né, o Áries representa um carneiro, né, o cordeiro. Então esse carneiro é bem interessante também a gente pensar. Ela explica, a Cláudia Lisboa, né, não à toa a Áries também rege a cabeça, né, a nossa cabeça. Claro que tem o lado da inocência, né, do cordeiro, né, o cordeiro, as figuras bíblicas também trazem muito isso, né, mas o carneiro também, quando ele tá em disputa, em conflito, né, é interessante a gente ver como esse animal age, né, geralmente quem é que vence as disputas, né, aquele que tem a cabeça, a testa mais forte, né? Então há aquele confronto, né. O carneiro é esse animal que tem aquela, como é que chama? Aqui não é guampa, gente, não é guampa que eu quero falar, porque a gente fala, né, nisso, chifre. Tem aquele chifre, né? E aqui a cabeça que vai, né, vence aquele que tem a cabeça mais dura, né? Então isso já traz muito das características das influências arianas também, né? A cabeça dura, né? Então isso é bem interessante de pegar. Claro que aqui eu tô falando um momento de conflito, né? De batalha, de guerra, mas também traz muito essa coisa também, se a gente pensa na cabeça, né? São pessoas que entram de cabeça nas coisas, né? Se entregam, intensas, né? A intensidade ariana. Então isso tudo faz muito sentido se a gente pensa nesse animal, né? É legal da gente se reportar, né, aos costumes dos animais. Eu adoro ver aqueles documentários sobre os animais e ver como eles se comportam, e daí a gente vai pegar muita coisa interessante para refletir, né? Na live passada a gente falou de escorpião, né? Então quanto tem aí justamente dessa sabedoria primitiva, né, que vai nos apontando caminhos bem interessantes para a gente pensar na gente, nas nossas características, né? E por outro lado, então, Libra, né, é um signo que, e isso é interessante, que a Cláudia Lisboa fala também, Libra é um signo que não é representado nem por um animal, né, e nem por uma figura humana, né, como geralmente acontece. Libra é o único signo do zodíaco que é representado por um objeto, que é a balança. E aí não é, como ela fala, né, não é qualquer balança, duas medidas. Gente, cortou pra vocês aí. Me indiquem se cortou a minha fala, senão eu volto um pouquinho, tá? Qualquer coisa me avisem. Mas eu tava explicando que então a balança é essa balança de dois pesos, né? E isso também já vai antecipando muito das características librianas, né? Então, por quê? Porque representa essa balança, né?
representa em muitos, se a gente pensa no arquétipo, né, nesse símbolo da balança, em muitas áreas ao longo da nossa história, a balança representa a justiça, né? Cláudia Lisboa explica também sobre isso, menciona isso, né? Então, esse peso. Então, se em Áries, né, a gente tem aqueles preceitos tão ligados ao si mesmo, né? Ao impulso que está muito ligado à nossa própria vontade, Libra está ligado a essa capacidade, essa habilidade de pesar, de ponderar, de refletir, né? Então, isso a balança, né? Entender bem esse equilíbrio entre esses valores, né? Então, é olhar também para o outro, é respeitar a liberdade do outro, né? Então, não colocar só em jogo a minha própria vontade, o que vem desse meu impulso. Então, Libra fala disso, dessa importância de não só se centrar em si, e sim perceber o outro, né, e valorizá-lo, e poder mensurar, poder medir. Então, Áries, a gente tem aquele impulso, né, aquela vitalidade, aquele vigor, que muitas vezes não pensa, né, a cabeça também, quando eu estava falando sobre a cabeça, Áries é muito esse impulso, então não pensa naquilo que muitas vezes faz, naquilo que coloca no mundo, né? Mas simplesmente joga aquilo, né? Então, sem pensar. E Libra não, né? Libra vai contrapor aí, vai trazer uma qualidade complementar para Áries, né? Que se ele fizer uso disso, ele vai se tornar uma pessoa muito mais equilibrada, né? Então, uma coisa que a gente costuma associar muito às pessoas de Áries, né, é a agressividade, né? Geralmente são vistas como pessoas extremamente briguentas, um gênio forte, né? Não por acaso tem aquela má fama, aquele apelido Satanares, né? Então, assim como tem arianjos, né, também as outras vozes que já buscam se defender, né? Então tem essa má fama, né? Mas essa agressividade vem justamente porque falta ao ariano ou a ariana que esteja manifestando seus desejos de forma muito impulsiva e muito agressiva, essa capacidade de esperar, de ponderar, de meditar sobre aquilo, a justiça, né? De olhar para o outro e não se ter como único parâmetro, né? Senão ele também se torna ditatorial, né? E isso não é bacana, né? E aí é o problema. E em contrapartida, os librianos, né, justamente por terem essa capacidade de ponderação e de não serem impulsivos a priori, né, vão ter também uma fama de indecisos, que tem dificuldade de tomar decisões, né, de forma mais assertiva, mais objetiva. E nesses casos isso acontece, a Cláudia Lisboa fala, né, não é porque isso é um problema do libriano e da libriana, mas falta aí aquela qualidade complementar que o Áries pode trazer, né? Então, isso com certeza vai ajudar muito. Então, se nós tivermos, né, o resuminho aí, a moral, né? Se nós tivermos a capacidade de olharmos as situações e as relações respeitando a gente mesmo, né? Os nossos interesses, quem a gente é, aquilo que faz sentido para nós, se a gente puder fazer isso sempre estabelecendo com o outro uma relação de respeito, né, de sensibilidade, sabendo também ceder, fazer os ajustes quando necessário, a gente vai ter um equilíbrio. Então é a gente poder olhar para tudo isso. E pensem sempre, assim como eu vou estar dando os exemplos aqui da minha vida, as minhas impressões, como isso funciona com o meu mapa, e vocês também olhando aí como é que tudo isso funciona para vocês, pensem, à medida que a gente for conversando sobre todas essas coisas, tragam essa energia do ano novo astrológico. Nós estamos sob influência de Áries, então essas pautas aqui, né,
vão estar muito em jogo nessa época, né? Nesses tempos que estamos vivendo. Então, a importância de a gente, né, pensando nessa energia ariana que está pairando sobre nós, nesse ano novo astrológico, e nesse mês, nesse momento agora, junto das características librianas, né, que nós precisamos desenvolver, né, e também desse sol aí que se encontra na casa 12 de peixes, né, vamos sempre refletir como é que nós estamos nos encontrando aí, se a gente está mais equilibrado, se a gente está vibrando mais na luz de Áries ou mais na sombra de Áries, né? Depois vocês me contem aí, né? Porque eu já trouxe uma série de características, né? Que já dizem desses signos e como é que vocês vêm se percebendo. É sempre bom a gente conversar.